Bom, senhores, estamos aí nas questões extras, né? Exercício 2, olha só. Os filtros de barro, na verdade, não são de barro, mas sim de cerâmica à base de argila. Esses filtros possuem pequenos poros que permitem a passagem lenta da água do reservatório para a superfície externa, ocorrendo então a transformação da água do estado líquido para o estado de vapor. Essa transformação ocorre a partir do calor que a água da superfície externa absorve do filtro e da água em seu interior. A retirada de calor diminui gradualmente a temperatura da água que está dentro do filtro, tornando-a agradável para consumo. Então, o que ele está falando é o seguinte: essa água passa internamente para o lado externo por poros. Quando ela chega do lado de fora, o ambiente acaba vaporizando essa água. Só que esse calor teve que ser retirado de dentro da parte interna da água que ficou dentro do filtro, né? Então, o calor que sai da água interna acaba vaporizando a água do lado de fora, a parte da água que saiu, para poder ir embora com o ambiente, certo? Dessa forma, resfria a água no seu interior. Então, o que macete da água que ficou lá dentro gera um que molha, mudança de estado para a água que ficou do lado de fora, certo? Num dia de temperatura muito elevada e umidade do ar muito baixa, uma dona de casa enche com água seu filtro cerâmico à base de argila, que estava totalmente vazio, até a capacidade máxima de 6 litros de água, que equivale a 6 quilos de água, né? Ou 6.000 gramas. Decorrido certo intervalo de tempo, verifica-se que houve uma diminuição no volume total devido à passagem de m gramas de água pelos poros da parede do filtro para o meio externo. Como consequência, ocorreu uma variação de temperatura de 5 kelvins, cuidado. Lembre-se que a variação de temperatura em Kelvin ou Celsius é a mesma coisa, tá? Então aqui 5 kelvins equivale a uma variação de 5 graus Celsius. Não precisa nem fazer transformação aqui, tudo bem? Porque ele falou em variação. Eu não estou falando que a temperatura de 5 graus Celsius equivale a 5 Kelvin, não é isso. O que eu estou falando é que variar a temperatura em 5 kelvins representa a mesma variação na escala termométrica Celsius, certo? Bom, ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus Celsius, né, na massa de água restante. Nessas condições, determine a massa de água em minho aproximada em gramas que evaporou. Meninos, olha que bacana. Dentro do filtro, eu tenho água. Essa água fornece uma certa quantidade de calor para a água que ficou aqui do lado de fora do filtro. Ó. Essa água recebe esse calor, que é o mesmo, ó, o Qzão, e evapora. Sofre o processo de mudança de estado físico, certo? A diferença é que o calor dessa de fora é positivo e o calor da de dentro é o quê? Negativo, né? Mas olha só, eu quero saber qual é a massa de água que saiu. Eu tinha 6 litros ou 6 quilogramas, que equivale a 6.000 gramas de água aqui. Ao passar para o lado de fora uma massa M, significa que dentro do filtro eu não tenho mais 6.000, porque saiu daqui uma quantidade M de água. Então a massa de água aqui dentro agora passa a ser de 6.000 menos M, certo? O que nós vamos fazer aqui? A mesma ideia. A somatória da quantidade de calor trocado tem que ser igual a quanto? Igual a zero. O calor que nós temos aí é o calor que a água do lado de fora recebe, mais a quantidade de calor que a água de dentro forneceu. Que nós sabemos já que é o que, senhores? Vai ser negativo, né? Eu vou chamar esse aqui de Q', tudo bem? Só para diferenciar do outro. Tudo isso tem que ser igual a zero. O que está do lado de fora é mudança de estado físico, né? Essa parte aqui que está fora, ela vai vaporizar. Então, nós vamos jogar aqui, ó, um que mole. Mas o vermelhinho que está lá dentro, que vai apenas variar a temperatura, né? Vai diminuir a temperatura já que perdeu o calor. Então, é um que macete. Tudo isso igual a zero. Bom, a massa azulzinha é o que nós queremos. O calor latente de vaporização vale 540 calorias. Mais a massa de água lá dentro, 6.000. Não, cuidado. São 6.000 gramas menos o que saiu, né? Menos M.
vezes o calor específico da água, que é 1, e vezes a variação de temperatura, que ele garantiu que ela variou 5 graus Celsius, só que diminuindo, né? Então, ela variou de menos 5 graus Celsius. Tudo isso igual a 0. Então, nós vamos ficar M vezes 540, fica 540 vezes M, igual, olha só, tudo isso daqui não estava negativo por causa daquele menos 5 multiplicando, passa para o outro lado, vai ficar positivo, né? Então, vai ficar 5 vezes 1, que é 5, vezes 6.000 menos M. Então, a gente passou para o outro lado da igualdade, eles ficaram positivo. Faz distributivo aqui, ou se quiser passar o 5 dividindo, tanto faz, tá? Nós vamos ficar aqui, então, 540 vezes M é igual. 5 vezes 6.000 vai dar 30.000. E 5 vezes M dá 5M. Esse 5M negativo passa para o outro lado positivo, né? 540M mais 5M vai ficar 545M. Tudo isso igual a 30.000. E agora, para poder descobrir a massa, nós vamos fazer o 545 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a conta vai ficar 30.000 dividido por 545. Isso vai dar aproximadamente 55 gramas. Como é teste, isso dá para nós a alternativa B. Ó, que bonitinha. Alternativa B. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.